dia, senhoras, bom dia, senhores, amigos do YouTube. Liguei o ventilador aqui só para vocês verem que ele funciona. Esse ventilador, nós vamos aqui, a pedido de alguns inscritos, desvendar o segredo desses ventiladores tufão que tem 7 fios. Esse aqui é um ventilador que alguém ganhou ele, mas ganhou sem as hélices, e eu adaptei essa hélice aqui de alumínio, mas procurando nós conseguimos encontrar as pás originais dele, e nós vamos tirar essa aqui para colocar as pás originais, que é outra aqui, que é só tirar esse parafuso aqui e parafusar a pá original no lugar para ele funcionar e fazer mais algumas coisas. Funcionando ele tá. Que nós vamos virar ele para que vocês vejam os fios do fechamento, que é essa a nossa meta aqui. Desvendar o segredo dos 7 fios do ventilador tufão. Vou mostrar ele aqui. Esse aqui é um ventilador Arce. Vê que ele tinha sido desmontado. Aqui tá até usando aqui eu botei aqui um negocinho de alumínio aqui para fazer a coisa. Aqui é o seguinte, nós temos aqui 7 fios: 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Temos 7 fios aqui. Esse aqui é um ventilador que funciona, ele é bivolt, 110 e 220 volts. Então nós temos um fio preto, um vermelho, um cinza, 2 brancos, um azul e mais um fio amarelo. Então a dúvida de algumas pessoas é como identificar esses fios aqui quando eles estão soltos. Então aqui é o seguinte, ali está a chave ali aqui está a chave de 110 220 ali, a chave de mutação. Aqui está o dimmerzinho dele aqui, que liga e desliga. Então conforme vocês podem observar, aqui está o cabo. Aqui está o cabo de força. Deixa eu puxar ele mais para frente aqui. Isso aqui é o cabo de força, por onde está saindo aqui o fio do aterramento. Está o cabo de força aqui. Então vocês observem o seguinte. A primeira coisa, quando você pega um ventilador com os fios todos soltos, você sempre vai encontrar 2 fios da mesma cor. Então formam 7 fios. Então considere que esses 2 fios da mesma cor, seja ele qual cor for, mas que sejam 2 fios da mesma cor, são um fio só. Esse fio aqui ele simplesmente entra lá dentro esse aqui, ó, que está vindo da rede aqui, ó. Esse fio aqui, ele entrou lá dentro do embobinamento. Lá ele deixou um sensor térmico, não é um fusível térmico, é um sensor que quando esquenta a bobina, ele abre, e quando a bobina esfria, aí ele fecha novamente, aí o ventilador volta a funcionar. Ele foi lá dentro, deixou esse protetor entre as bobinas e ele retornou novamente como fio branco. A partir desse retorno dele aqui, é que ele passa a exercer as funções. Tá, ele aqui ele entra juntinho. Ele entra juntinho aqui. A câmera está no tripé, não vou poder levar a câmera junto. Deixa eu ver aqui se dá para dar um zoom melhor pra gente chegar mais junto. Pronto, simplesmente ele entrou lá dentro, deixou um fusível térmico, um protetor térmico, que ele não é fusível porque ele não abre totalmente. Em alguns momentos ele pode abrir e não dá mais nada, mas ele sempre abre. Quando o ventilador esfria, ele fecha. Aí causa aquele problema de o ventilador funciona 1 hora, para de funcionar, aí quando você dá fé o ventilador volta a funcionar sozinho de novo. É o protetor térmico que faz isso. Então ele entrou aqui, ó, e retornou.
Então nós vamos identificar o seguinte: a partir desse fio branco que voltou, aí nós vamos ter a bobina do capacitor. Observem que o capacitor ele está ligado aqui no fio vermelho. Ó, fio vermelho aqui, a rede está no branco. Esse branco foi e voltou conforme eu estou falando para vocês. Vou puxar o bicho para cá que faz mais. Então o branco foi lá e voltou. Na verdade, esse aqui é a fase, vamos dizer assim. O outro fio aqui é o vermelho. Ele passou aqui pelo dimmer e veio para cá. Então esses dois aqui são a alimentação. Então se esses dois aqui, vermelho e branco, são a alimentação, aí nós já vamos para o capacitor. O capacitor, aqui está um preto aqui de um lado aqui que está ligado no capacitor e um azul aqui que está ligado na rede aqui, ó, no branco, que é rede. A outra parte do capacitor está ligado no vermelho, que também é rede, que são aqui, ó, branco e vermelho é rede. As bobinas do capacitor estão ligadas uma ponta na fase e vem, passa pela bobina, o capacitor insere e ligou aqui no vermelho. Vamos colocar isso aqui num papel aqui, deixa eu ver. Não gosto muito de desenhar, mas tem gente que tem milhões de visualizações somente fazendo desenho, sem nem sequer mostrar um aparelho. Estou aqui com um livrozinho aqui, do Paulo Coelho, isso aqui não tem nada a ver. Mas para que você entenda, nós temos uma bobina. Lembre-se o seguinte, nós vamos botar aqui uma bobina aqui, ó. Um lado da bobina aqui, fio azul. Vamos botar aqui um AZ aqui, fio azul. O outro lado da bobina tá saindo aqui o que? Fio preto. Preto. Então, como vermelho e vê aqui, ó, como vermelho e branco são a rede, vermelho e branco são rede. Então, quando ele vem aqui, ó, o vermelho aqui, digamos que já veio aqui direto, não foi o vermelho, foi o branco. Ele veio direto no capacitor aqui. O azul já ligou direto nele aqui. Vamos colocar aqui, o azul já ligou direto. E o vermelho, ele também já veio, entrou no capacitor. Tá aqui, ó. Ele entrou no capacitor e já fez a eletrificação dessa bobina aqui, ó. Então a bobina do capacitor aqui, ela já está eletrificada. Fase de um lado, neutro, vindo aqui, entrando no capacitor, que está no fio preto. Pronto, já energizou essa bobina aqui. Essa bobina aqui ela é de 220 volts. Seja lá qual for a voltagem que ele tiver, em 110 ou 220, essa bobina aqui vai ser sempre 220 volts e ela nunca vai mudar. O capacitor é o mesmo para 110, 220, a bobina também é a mesma. Então aqui nós vamos para outro campo aqui, ó. Se nós já sabemos que o fio preto, identificando ele com a lâmpada em série, nós vamos pegar o fio preto ou qualquer fio e vamos identificar aqui, procurar a outra ponta dele. Nesse caso aqui nós já sabemos, encontramos aqui o fio azul. Então esse aqui ele tem uma resistência diferente. A resistência desse fio aqui, entre vermelho e azul, ele vai ser diferente da resistência que você vai encontrar em mais duas bobinas que existem. Eu vou botar essas outras duas bobinas aqui, que é para a gente procurar elas. Ó, como ele é 110 e 220, então ele vai ter mais duas bobinas, ó, pá, e uma segunda bobina. Então nós vamos identificar ela. Essa segunda bobina, ela não vai ser fio branco e nem vermelho, porque fio branco e vermelho são rede. E nós já sabemos que o azul
com preto são capacitor. Então vai sobrar para elas o que? O amarelo, o cinza, amarelo e cinza. Deixa eu ver aqui. Amarelo e cinza e o próprio vermelho e o próprio branco. Então amarelo e cinza aqui, na verdade, você vai pegar o amarelo aqui e vai procurar a ponta dela, a outra ponta. A outra ponta vai ser ou o branco ou o vermelho. E o cinza, da mesma forma, a outra ponta dele será o branco ou o vermelho. Então, essa mesma fase que já vem aqui, digamos, essa aqui que entrou no capacitor, vou botar uma bolinha aqui ligando para cá, ela vai entrar para aqui. Esse outro da rede aqui, ele vai vir e vai entrar na ponta da outra bobina, que nós já podemos até identificar ela. Deixa eu ver aqui. Já temos aqui 4 fios. 1, 2, 3 e 4. Amarelo e cinza. Pronto, aí nós sobramos aqui com um amarelo e cinza na outra ponta da bobina. Então nós temos aqui vermelho, 1, 2 fios, vamos botar até numerar aqui, ó, fio número 1, fio número 2, que você já está vendo vermelho e branco. Esse aqui não vai estar aparecendo, porque esse fio aqui e este são a mesma coisa. Esse aqui também não vai estar aparecendo porque é a mesma coisa. Então nós temos 1 e 2. Aí nós temos aqui o 3 aqui do capacitor, que foi ligado aqui, ó. Então esse aqui é o fio número 3 aqui, que é o azul. Então vamos botar um 3 nele aqui, ó. Um 3 nele aqui, que é azul. Vamos botar um 4 aqui, ó. Um 4 aqui, que é o fio preto, que é esse fio aqui, ó, que está saindo lá de dentro da bobina. Então vai sobrar para nós aqui um cinza e um amarelo. Digamos que o cinza seja esse aqui, ó, cinza, e esse aqui seja o amarelo. Então o que é que vai nos restar aqui agora? Para que a gente faça a mudança de 110 para 220, o que vai nos restar é o seguinte: se eu pegar lá na chave e fechar esta ponta aqui, ó, cinza com amarelo, então eu vou ter o que? Eu vou ter o meu aparelho apto a trabalhar em 110 volts. Quer dizer, eu vou ter em 220 volts, aliás. Eu vou ter uma resistência que é de 110 volts. Vamos botar aqui 110, mais outra de 110. E eu ligando as duas aqui, elas vão estar em série. É claro que quando eu for procurar esses fios e eu for ligar eles, eu vou ter que ver que a entrada de uma bobina tem que estar na saída da outra. Não é simplesmente pegar a ponta de uma e ligar ali, porque o ventilador ele não vai girar, ele vai fazer um barulho estranho. Você percebeu isso aí, você só troca os fios. Mas se eu ligar daqui para cá, como pode ser feito aqui na chave, aqui na imagem aqui não dá para vocês ver bem, ó, mas tem um jumpzinho aqui no último aqui, ó. Se eu bater essa chave daqui para cá, eu vou fechar aqui o branco com o amarelo. Aliás, o cinza com o amarelo, tá aqui, ó. No centro aqui tá amarelo, a iluminação aqui não tá pegando bem. Amarelo e cinza. Eu batendo a chave para cá, ele vai funcionar em 220 volts. Por quê? Porque eu vou estar fechando esses dois aqui. Isso aqui é fase neutra aqui, ó, que tá do outro lado. Se eu bater para o outro lado, eu vou estar ligando a fase e o neutro no cinza e no amarelo, que é dessa forma aqui, ó. Bati para o lado de 220, eu fecho as duas pontas aqui, ó. Fechei essas duas pontas.
Se eu bater a chave para o outro lado, eu vou estar pegando aqui, eu já tenho fase aqui, que é o mesmo fio vermelho, vamos dizer assim. Vamos botar aqui vermelho, que está identificado lá como fio 1. E aqui eu vou ter o fio branco aqui, que está identificado como fio 2. É branco. Então, se eu já tenho na ponta de uma bobina o fio branco, que é a fase, e o vermelho aqui, que é o neutro, na outra ponta da outra bobina, se eu for botar ele para trabalhar em 110, eu vou puxar aquela chave para o outro lado, e puxando essa chave eu vou pegar a fase, que já está aqui, e simplesmente trazê-la para cá, pegar o vermelho neutro e trazê-lo para essa ponta aqui. Então eu terei aqui uma bobina de 110 que está entrando 110 volts nesse momento aqui, numa rede de 110 volts. Ele vai estar com a fase aqui, alimentando a outra bobina que já tem fase fixa lá do outro lado, e a segunda bobina aqui, que também é de 110 volts, que já tem o neutro fixo desse lado aqui. Ele vai estar trazendo esse neutro para esse lado aqui, que também já tem a sua fase fixa do outro lado. Então essa aqui é a mudança. Então aqui para identificar nesse ventilador ARC aqui, nós temos, como nós já vimos, fase neutro é vermelho e branco. Tá aqui vermelho e branco. Nós temos capacitor, como nós estamos vendo aqui, ó, azul e preto. Essa aqui é a bobina do capacitor, que ela é 220 volts. Originalmente de fábrica, 220 volts. Em 110 volts ela não muda. Ela só as que mudam para ficar em paralelo ou em série são as duas bobinas de campo, mas a do capacitor ela não muda. Em 110 ou 220 ela funciona da mesma forma. Se ela tivesse que mudar, seria bom, seria. Se fosse duas bobinas também, se tivesse uma chave, quando mudasse as duas de baixo, mudava de cima também. Mas nesse caso, você ia ter que também mudar o capacitor. Porque se você muda a resistência, aumenta a resistência do aparelho. Esse capacitor aqui, ele também tinha que trocar ele. Então isso aí ia ser um pouco mais complicado, é possível, mas você ia ter que ter uma chave igual a esta junto aqui, ou então polos a mais na chave, para que você fizesse essa troca essa mesma troca aqui. Você ia ter mais duas bobinas aqui para o capacitor, para você botar ela em série ou em paralelo, e você ia ter que ter uma chave também para você ter dois capacitores dentro do aparelho para você trocar. Cada vez que você trocasse as bobinas aqui, você ia ter que trocar o capacitor, porque ele não ia coincidir. A impedância das bobinas aqui, elas iam mudar por conta da resistência, que a resistência em 110 ela é diferente de 220. Quando você faz essa mudança aqui para você está em 220, aí você tem digamos 1 ampere. Vamos dizer que você tem 1 ampere. Quando você muda para 110, você passa a ter 2 amperes. Estou escrevendo aqui com a mão esquerda que tá ruim. Aí você vai ter 2 amperes. Se isso aqui acontecer, então você ia ter que ter um capacitor diferente. Por quê? Porque o capacitor ele não ia funcionar. Então a bobina aqui ela não vai mudar. Seja em 110, 220, ela vai ter a mesma impedância e o mesmo trabalho, não muda de forma nenhuma. Então, porém, todos os ventiladores, eles não têm a mesma coloração de fio. Eu posso trazer para vocês aqui um outro ventilador aqui dentro. Então vocês já viram, como eu já falei, nesse ventilador aqui, ó, apresenta 2 fios brancos. No entanto, quando ele tem 7 fios, tá aqui, vamos contar novamente: 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Na verdade aqui o branco é um fio só, simplesmente ele entra lá dentro do embobinamento, deixa um fusível térmico lá, um protetor térmico, e ele volta novamente. Então aqui a gente só pode contar com 6 fios. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 fios. Lembrando que os 6 fios são 2 da bobina do capacitor, azul e preto, 2 da primeira bobina, cinza, e a outra ponta é o branco, que já está ligado aqui na rede aqui.
o amarelo, que é a outra ponta, com o vermelho, que também já é a coisa aqui. Então seria 1, 2, 3, 4, 5 e 6 aqui com o do capacitor. O outro branco que sai, ele é o próprio branco que entrou. Vamos olhar aqui num outro ventilador aqui. Nós temos aqui um outro ventilador. Esse aqui já, deixa eu botar ele aqui para ficar melhor. Esse aqui é um ventilador que ele já apareceu algumas vezes no canal. Deixa eu arrumar uma forma melhor dele ficar aqui. Ele já apareceu algumas vezes no canal. Então aqui vocês podem ver aqui, a fiação dele é diferente. Aqui o capacitor aqui, o fio do capacitor aqui, ó, tá saindo um fio vermelho. Naquele lá sai um fio preto para o capacitor. Nesse aqui sai um fio vermelho. As entradas de corrente nele aqui, a entrada de rede dele aqui, ó, conforme vocês podem notar, todos eles aqui estão ligados para 220. Vocês podem notar nesse aqui, esse aqui é um ventilador WEG. É um ventilador da marca Domina. Esse ventilador é da marca Domina, um ventilador muito bom. A entrada dele aqui é diferentemente daquele outro ali, que tem a sua entrada no fio vermelho e branco. Nesse aqui a entrada de rede dele é em amarelo e cinza. A saída dele, aí as duas bobinas de campo, tá aqui, ó, todas as duas aqui, ó. Elas aqui estão ligadas para 220 volts. E aqui o vermelho aqui é a saída de capacitor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, como vocês já notaram, esse aqui também sai 7 fios. Nesse aqui, ó, entra o cinza direto ali, ó. Tá vendo aqui, ó? Não é nem cinza, é um marrom chocolate. Vocês podem ver que ele entra direto. Mas ele entra direto, mas ele volta sendo esse mesmo aqui, ó. Vocês podem ver aqui, ó, que esse que tá ligado esse que tá ligado aqui no azul aqui, ó, que é o início de uma das bobinas. Eita, que a iluminação aqui tá muito ruim. Ó, esse que tá ligado no azul aqui, ó, que é o início de uma das bobinas de campo, ele é também cor de chocolate, marrom, café, do mesmo jeito desse que entrou. Então esse fio aqui e esse são o mesmo fio. Esse aqui entrou lá dentro, esse da rede aqui, que está ligado no fio preto da rede, ele entrou lá dentro, deixou um protetor térmico e retornou. E aqui ele deu entrada nas bobinas aqui, ó. Ele deu entrada na bobina aqui, fez a entrada da bobina, entrou, fez uma bobina. Essa aqui é a entrada e a saída da primeira e da segunda bobina aqui, que entraram aqui, ó, fazendo o jampeamentozinho aqui entre uma e outra para fazer a série, para ficar as duas bobinas em série. E aqui está o fio amarelo aqui. O fio amarelo, ele é o final de uma dessas bobinas aqui, do branco ou laranja. Isso aqui a gente ia ter que procurar para ver. Certo é que se a gente trocar esse fio aqui, ó, certo é que se eu pegar esse fio azul e trocar aqui pelo laranja aqui, ou vice-versa, o motor ele vai ficar com a entrada de uma bobina entrando na outra e ele vai fazer um barulho estranho, ele não vai funcionar. Então isso aqui já é uma entrada e a saída de uma bobina, né? O capacitor aqui, tá ele aqui, ó. O capacitor já recebendo a alimentaçãozinha dele aqui logo na entrada. E na saída aqui já tá saindo o fio aqui, ó. Pronto. Então esse aqui é a mesma forma daquele outro aqui. Tem 7 fios também. No entanto, notem que aqui a entrada aqui, ó, esse aqui é o fio do cabo da rede. Ele entrou aqui no marrom, onde o marrom veio aparecer aqui, ó. Ele veio aparecer aqui no início da bobina. Então aqui, se a gente for olhar novamente aqui nesse esquema aqui, ó, se nós formos voltar para esse esquema aqui, ó, o que é que nós vamos constatar?
é que o vermelho do capacitor corresponde a esse preto aqui, ó. Cadê o preto? Tá ele aqui, ó. Então esse preto que passou a ser vermelho nesse aparelho aqui. Eu vou botar aqui pequenininho aqui, ó. Isso aqui é um motor WEG. Tem gente que chama VEG, chama alguma coisa assim. Esse aqui é o WEG. Então o fio do capacitor aqui, que lá é preto, nesse aqui é vermelho. A entrada aqui é vermelho e branco. Nesse aqui é cinza e amarelo. Vou botar aqui cinza e amarelo. Esses dois fios aqui, ó, cinza e amarelo, que no caso são esses aqui, ó. Deixa eu ver aqui, cinza e amarelo, que são o meio das bobinas, ó. Cinza e amarelo. Esse aqui é o início porque ele tá ligando a fase do começo aqui, ó. Que é o cafezinho aqui, esse cor de chocolate aqui, que ele é esse mesmo aqui que já entrou aqui, ó. Então ele está entrando aqui no começo de uma bobina. Ele é um desses aqui que entrou no começo da bobina. O cinza entrou no começo da outra. E sobrou esses dois aqui para fazer o jampeamento. Esse jampeamento aqui é o seguinte, que é o branco e laranja. Nesse aqui é cinza e amarelo. Vamos botar aqui branco e laranja. Para esse ventilador aqui, branco e laranja, RL. Para esse ventilador aqui, branco e laranja seria o que? O caso no amarelo. Então esse aqui, para eu mudar para 110 aqui é a mesma coisa. A bobina do capacitor é a mesma bobina, tanto para 110 como para 220, ela não muda. Isso aqui, para eu fazer a mudança aqui, eu ia fazer simplesmente o que? Eu ia procurar ver aqui quem era a saída e a entrada. Como esse aqui está como esse aqui está no cinza aqui, então eu já sei que um é a entrada, o outro é saída, né? Esse aqui é a entrada, porque está ligado já na fase aqui, ó. Então eu vou identificar quem é o par desse aqui do outro lado. Quando eu encontrar quem é o par dele, eu pego aquele que não é o par dele, ligo aqui, nessa entrada aqui, e vou pegar o que sobrar aqui, digamos que seja o branco, e eu vou procurar o neutro. Se o cinza é fase, então eu vou procurar o neutro aqui, que no caso aqui seria o amarelo, e eu simplesmente vou ligar ele aqui, ó, o branco, no caso, né? Se o laranja for a saída da bobina pelo outro lado, né? Simplesmente vou soltar ele aqui e ligar aqui, ó. Nesse aqui nós ainda damos a sorte. Nesse aqui nós ainda damos a sorte que ele tem aqui o esquemazinho aqui. Não sei se vai dar para vocês verem direitinho, mas ele aqui tem o esquemazinho aqui, ó, de 110 e 220. Se por acaso você pega e ele tem, os motores WEG geralmente tem essa plaquetazinha aqui, que tem a entradazinha aqui o esquemazinho para 127 volts, e aqui tem para 220. Eu falei que a gente poderia procurar quem era a entrada e saída de bobina, mas nesse caso aqui já está dizendo aqui, ó. Você que já tem tá mostrando azul, amarelo, pá, as cores tudo bonitinho. Mas no caso que se você não encontrar, você vai ter que encontrar isso numa lâmpada em série, ou então procurar com o multiteste. Depois que você encontrar isso aí, você vai ter que ligar na sorte para ver se o motor gira. Se o motor não girar, você simplesmente vai pegar os fios e inverter eles para que as bobinas se invertam lá dentro. E você vai trabalhar com os 4 fios aqui. Os dois que já está ligado na fase no neutro você vai deixar. Você vai simplesmente pegar o que está na fase no neutro e soltar o outro do outro lado. Você deixa a fase ligada lá e você muda somente do neutro aqui, que com certeza você vai fazer a entrada e a saída das bobinas de forma legal, né? Se por acaso ele rodar ao contrário, esse fio aqui tiver o fio do capacitor aqui, depois de você achar, se você encontrar no multiteste e ele rodar ao contrário, simplesmente você vai pegar esse fio aqui, amarelo aqui, que está desse lado aqui, você vai passar para esse outro lado aqui e pegar o capacitor que estava aqui. O capacitor aqui, você passa para esse lado aqui e pega a outra ponta dele, passa para o outro fio aqui que ele vai voltar para a coisa, mas é a mesma coisa. Aqui não é o mesmo capacitor, a mesma bobina. Então é isso aí, gente. Eu espero que tenha
vocês tenham entendido, uma pessoa me pediu como entender o esquema. Isso aqui está mal rabiscado aqui, mas é mais ou menos isso aqui, ó. A bobina do capacitor. Isso aqui é a bobina do capacitor, aqui o capacitor. E aqui são as duas bobinas de campo. Essas duas bobinas de campo, se ela fecha aqui, você vai ter elas em série para trabalhar em 110 volts. Para trabalhar em 220. Elas estando em série, elas vão somar 110 mais 110, que vai fazer com que elas trabalhem em 220. Aqui já está entrando aqui, a fase entrando aqui, o neutro entrando aqui. Você fechou aqui, ela vai receber fase de um lado, fase do outro, em série. Se for para trabalhar em 110 volts, elas já são 110. Então você vai simplesmente pegar a fase, trazer para cá. Aí você já vai ter o neutro aqui. Então essa aqui já vai ficar alimentada já com fase neutro. Você pega o neutro daqui, traz para cá. Você vai alimentar essa outra aqui também da mesma forma. Você habilita o seu ventilador para trabalhar em 110 dessa forma, com esse cruzamentozinho aqui, ó, que pode ser feito na chave, na chavezinha lá de mutação, ou então fechando os fios, fazendo a troca do fio, pegando essa ponta aqui, trazendo para o neutro, trazendo essa ponta aqui, trazendo para a fase, para que você tenha 110 volts, ou então pegando o cinza e o amarelo, fechando aqui um no outro aqui, e deixando o vermelho e o branco aqui ligado lá no lugarzinho que estão. Você vai tá colocando seu ventilador para trabalhar em 220 volts. Aqui eu mostrei cores de dois ventiladores. Esse ventilador aqui da Arce. Também mostrei esse aqui da Domina, que tem um motor da WEG, conforme eu mostrei para vocês. Talvez vocês, pela forma que foi mostrado aqui, ligado assim na chavezinha bonitinha ali, vocês podem dar uma pausa no vídeo para olhar direitinho quais são realmente os fios que entram lá na chave, que é o amarelo e cinza, que entra no meio, que são os dois fios do centro das duas bobinas que interligam uma bobina à outra, e aqui a fase e o neutro aqui, que estão aqui do outro lado aqui, e um jampeamentozinho no finalzinho lá. E esse aqui é a mesma coisa. Se for colocar ele para a fase neutro, na chave de mudança lá, aqui já tem fase neutra aqui, então são esses dois aqui, ó. São esses dois aqui que não estão ligados nem na fase e nem no neutro, quem vão lá para o centro da chavezinha lá, para decidir se de um lado eles vão ser fechados assim, com aquele jampeamento no final da chave, ou se eles vão receber fase e neutro puxando para o lado de 220, para que eles trabalhem, aliás, puxando para o lado de 110, ele vai jogar fase num e neutro no outro, para que eles trabalhem em 110 volts. É isso aí, gente. Valeu, deixa o seu likezinho, se inscreva no nosso canal. Valeu, tchau.